Vamos lá, irmãos, para 1 Coríntios 10, verso 1 a 5. Antes de começar, eu queria dizer o seguinte: esse texto é o texto base do nosso estudo hoje, então vocês podem ficar nesse texto. A gente vai ver outros textos, correr outros textos, mas aí fica opcional para vocês. Se vocês ficarem aqui, vai ser mais fácil para vocês, tá? Senão vocês vão ter que ficar indo para lá, para cá, para lá, para cá. Fica aqui e os outros textos podem deixar que eu leio, fica sem problema, tá bom? 1 Coríntios 10, verso 1 ao verso 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos nessa hora que a palavra, o Senhor tome ela através da ministração do Teu Espírito e venha falar conosco, venha falar à igreja, que seja o Senhor a falar conosco, seja o Senhor a ministrar em nós, através desse momento, através dessa palavra. Obrigado pela palavra, Senhor. Dá-nos a capacidade de ouvir a palavra, dá-nos a capacidade de reter a palavra, que o Espírito do Senhor possa estar aqui, fazendo aquilo que o Senhor tem determinado. Venha nos convencer, venha nos santificar, venha trabalhar nas nossas vidas. Nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a carta de Coríntios, ela traz várias questões que são fundamentais à igreja. Paulo, nela, trabalha vários assuntos pontuais que são relacionados diretamente à igreja, a nós. Enfim, nesse texto, nós temos aqui um exemplo de uma situação espiritual que é, no mínimo, pelo menos na minha opinião, curiosa e preocupante. E que se nós não formos realmente atentos ao Senhor, nós podemos vir a viver esse tipo de situação. Pode vir a acontecer conosco também. Então, há alguns pontos aqui muito importantes sendo tratados. Me acompanhem com atenção, por favor. Verso 1, a palavra diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais... Paulo inicia, esse trecho, essa passagem, falando sobre os nossos pais. Quem são esses nossos pais? Nossos pais aqui, irmãos, está se referindo ao povo que Deus tirou lá do Egito com Moisés naquele episódio. Então ele diz assim: eles, nossos pais, estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, e aí depois ele fala mais para frente no verso 2, com respeito a Moisés. Então é aquele povo que Deus tira lá do Egito com Moisés, e eles passam pelo mar, e tem aquela experiência da nuvem, enfim. Irmãos, eles estiveram, diz aí a palavra, todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. O que é esta cena, Ela representa, ela significa, todos passaram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. Se nós pudéssemos nesse momento, em poucas horas, poucos minutos, ler e analisar todos os 5 primeiros livros da Bíblia, é claro que isso não é possível, Mas se pudéssemos fazer isso, analisar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e entender bem a história, como que ela se deu, nós entenderíamos, irmãos, que essa nuvem, que eles tiveram, e esse passar do mar, isso significa que todos eles, esses que saíram, os nossos pais, que saíram do Egito, eles estiveram, sem exceção, sob um manto do amparo, da condução,
da glória e da presença de Deus. Se a gente olhar para os 5 primeiros livros e entender o que aquela nuvem representava sobre eles, a gente vai chegar a essa conclusão, que era um manto de Deus sobre o povo, né? Representando o quê? O amparo, o cuidado, o guiar, né? A condução de Deus. Quando a nuvem se movia, o povo se movia, enfim, né? Era a presença de Deus. Quando às vezes a nuvem descia sobre já o tabernáculo e ali a presença de Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava. Bom, diz aí que todos, olha só que interessante, esse é o ponto que eu quero que vocês prestem atenção, todos, sem exceção, estiveram então sobre o cuidado, todos estiveram sobre a condução de Deus, todos estiveram sobre a presença de Deus, sobre a glória de Deus. Nossos pais, diz a palavra, né? Estiveram todos sobre a nuvem e passaram pelo mar. Bom, tem mais, olha só, versos 2 a 4 diz assim também. Tendo sido todos, o quê? Batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha só que interessante, irmãos. Segundo a ótica de Deus, olha que lindo isso, na perspectiva de Deus, todos eles, né, os nossos pais que estiveram lá naquele momento, sobre a nuvem e passaram pelo mar, todos eles, sem exceção, não só estiveram sobre o manto da presença de Deus, como também foram batizados, está aí o texto. Ou seja, todos eles também experimentaram em Deus, né, de uma experiência de morte e ressurreição para uma nova vida, que é isso que o batismo representa, morte e ressurreição para uma nova vida, tá? Todos eles foram batizados e ainda mais, diz aí o texto, que todos eles também, olha só, comeram de um só manjar espiritual, todos eles também beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha que interessante. Se analisássemos esse exemplo somente até esse ponto do texto, né, a gente talvez pudesse dizer que a princípio, olhando para esse momento aqui, tudo aqui está certo, tudo aqui está muito bem, não é verdade? Porque afinal estamos aqui falando, olha só, de uma situação espiritual como essa. Todos sobre o cuidado, o amparo, a presença, a glória de Deus. Todos batizados para um viver de uma nova vida. Todos comendo de um manjar espiritual. Olha essa expressão, manjar espiritual. Manjar não é qualquer coisa, não é um lanchinho espiritual, né? Manjar espiritual. Todos bebendo de uma fonte espiritual. Uma pedra, diz o texto, olha que lindo isso, que o seguia. Você já foi seguido por uma pedra? Hã? Você já foi seguido por uma pedra? Já bebeu da pedra? Diz a Bíblia que eles beberam de uma pedra, uma fonte espiritual. E essa fonte era Cristo. Todos bebiam de Cristo, na perspectiva de Deus, mesmo lá naquele momento, irmãos. Lá antes de Cristo, 2000 anos antes, mais ou menos, quando o povo sai do Egito e passa pelo mar, estão ali sobre a nuvem, diz a palavra que na perspectiva de Deus eles bebiam de Cristo. Bom, aparentemente tudo certo, né? Tudo bem, não é verdade? Essa provavelmente pode ser a experiência de muitos de nós aqui, ou de todos, comendo de Cristo, bebendo de Cristo, batizados, né, para um viver em Cristo, sobre o manto do cuidado de Deus, do amparo de Deus, vendo a presença, a glória de Deus. Bom, mas observe agora a palavra que diz que, embora todos eles estivessem experimentando destas coisas, diz aí o verso 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles,
razão porque ficaram prostrados no deserto. Irmãos, reparem bem, né, nesse entretanto aqui do verso 5. Esse entretanto aqui, irmãos, é um contraponto muito interessante, muito importante. Segundo a ótica, né, da palavra de Deus, embora nossos pais, todos eles, sem exceção, naquela situação já estivessem experimentando do amparo, do cuidado de Deus, da condução de Deus, da presença de Deus, embora todos naquela situação já estivessem em uma nova vida, batizados, embora todos naquela situação estivessem já experimentando, irmãos, comendo, bebendo da pedra que é Cristo, embora tudo isso já fosse uma realidade na vida deles, olha só que interessante. Deus não se agradou da maioria deles. Você não acha interessante isso? E por isso, diz a palavra aí, muitos deles ficaram prostrados no deserto. Irmãos, eis aqui uma realidade espiritual muito séria e muito importante. É uma situação espiritual muito séria e muito importante. Mesmo, né, embora espiritualmente eles já estivessem vivendo tudo aquilo que nós podemos ver aqui no texto, mesmo nessa situação, Deus não se agradou de muito deles, e por isso ficaram prostrados no deserto. Irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Eis aqui o X da questão, esse é o X da questão para nós. Provavelmente a matéria mais importante relacionada à nossa comunhão com Deus, agradar a Deus. Agradar a Deus. Vivemos hoje, em nossos dias, em nosso meio, na nossa situação, a situação que o mundo se encontra, que a igreja se encontra, que nós se encontramos. Irmãos, vivemos hoje uma necessidade extrema. Extrema. Precisamos retornar ao evangelho que visa, sabe o quê? Agradar a Deus. Precisamos, irmãos, na nossa individualidade e também na nossa reunião, pensar novamente em um viver, em uma vida que agrada a Deus. Agrada a Deus. Irmãos, né? Há quanto tempo nós não pensamos nisso, não é verdade? Agradar a Deus. Viver para agradar a Deus. A verdade é que nós nos preocupamos com muitas coisas, nós corremos atrás de muitas coisas, mas nem sempre isso nos leva em direção a agradar a Deus. Irmãos, gravem este exemplo, por favor. Diz a palavra que, embora comendo e bebendo de Cristo, embora sobre a condução e o amparo de Deus, Deus não se agradou da maioria deles. E por isso ficaram prostrados no deserto. É forte isso, não é? É forte isso. Bom, irmãos, a pergunta que vai então nortear o nosso estudo hoje é a seguinte: por que Deus não se agradou deles? Essa é a questão. Por que Deus não se agradou deles? Se nós entendermos bem esse porquê, irmãos, porquê disto, a gente vai poder aprender muitas coisas e sair daqui certamente edificados. Então vamos lá, acompanhe por favor. 1 Coríntios 10, 6. Diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. A palavra diz aqui que estas coisas que foram escritas são exemplos para nós. Eis aqui, irmãos, um exemplo para nós. Um exemplo que certamente não deve ser seguido. Por quê?
Porque no final da história, Deus não se agradou deles. Então é um exemplo negativo do que não se fazer. Mas olha só, por que então Deus não se agradou da maioria deles? Primeira questão, diz a palavra que eles cobiçaram as coisas más. Deus não se agradou deles porque cobiçaram as coisas más. Paulo diz aí, ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Vamos entender essa questão, irmãos. O que são, neste exemplo bíblico, estas coisas más que eles cobiçaram? Vocês têm ideia? Vocês sabem o que significa estas coisas más? Isso é importante para nós, muito importante, porque é exemplo para nós. Alguém tem alguma ideia o que significa, o que são estas coisas más? Bom, olha só, vamos lá. Esse texto agora eu vou lá para Êxodo, mas se você quiser ficar aí, em Coríntios, tudo bem. Vamos para Êxodo, eu vou para Êxodo 16, verso 1 a 3. Esse texto começa a explicar o que são estas coisas más. Diz assim, Êxodo 16, verso 1 a 3. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Segundo a palavra, o povo, os nossos pais, depois de terem saído do Egito, diz aí no verso 1, depois que saíram da terra do Egito, quando já estavam onde, irmãos? Lá sobre a nuvem. Já tinham passado o mar. Toda a congregação dos filhos de Israel, está aí no verso 2, pensando que morreriam de fome no deserto. É isso que eles pensavam, tá? Pensando isso, todos diziam, olha só, preferir terem morrido no Egito, onde havia carne e pão. Ou seja, de certa forma, todos naquele momento, irmãos, desejavam ter ficado no Egito por conta do quê? Da carne e do pão. Por conta de carne e de pão. Depois de saírem do Egito, depois de passarem pelo mar, eles diziam, olha só o que eles diziam: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Em outras palavras, irmãos, aqui a gente pode dizer que no deserto, quando o povo já está lá no deserto, depois deles saírem do Egito, surgiu neles um desejo enorme das coisas do Egito. Eles saíram do Egito, mas neles um desejo grande, profundo pelas coisas do Egito. Um desejo tão grande, que eles preferiam ter morrido no Egito como escravo, olha isso, ao invés de estar com Deus no deserto. Eles preferiam. Quem dera, eles diziam, tivéssemos morrido lá no Egito, lá onde a gente tinha pão, carne e era escravo, oprimido, chorava, mas tinha pão, carne, do que está aqui nesse deserto. Irmãos, Números 11, olha que interessante esse texto, deixa que eu leio, tá? Não se preocupe.
ele fala melhor sobre isso. Olha que interessante, Números 11, verso 4 a 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Interessante, né? Irmãos, observe que eles, os nossos pais, lá no Egito, lá depois de terem saído do Egito, eles não só desejavam, tinham um grande desejo, diz aí a palavra, das coisas, das comidas do Egito, eles não só desejavam isso, como também naquele momento eles desprezavam a provisão divina. Eles diziam: agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Estamos aqui lembrando dos pepinos, dos alhos, dos melões, das cebolas lá do Egito, e nada nesse momento temos, nossa alma seca aqui, a gente só tem esse maná. Irmãos, no Novo Testamento, Estevão falou sobre isso da seguinte forma, olha que interessante. Atos 7, 38 e 39 diz assim: é este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Eis aqui a questão. O que são então aquelas coisas más que os nossos pais cobiçaram, irmãos, no deserto? Que para nós é exemplo e não deve ser seguido. As coisas más são as coisas da velha vida, do mundo, as coisas do Egito, do nosso Egito. Diz a palavra que no seu coração os nossos pais rejeitaram o maná da providência divina. No seu coração eles tinham grande desejo das coisas do Egito e no seu coração eles até mesmo voltaram para o Egito. Irmãos, por que então Deus não se agradou da maioria deles? Porque no seu coração eles queriam era o Egito e não a Deus. Dá para entender? O que são as coisas mais? É querer, irmãos, o Egito e não a Deus. Porque no seu coração eles queriam as coisas más, as coisas da velha vida, as coisas do mundo. Irmãos, vocês entendem essas coisas? Entende a importância desse exemplo para nós? Entende como isso se relaciona conosco também? Simboliza a velha vida, havendo o pecado, na escravidão, longe de Deus, separado de Deus, sem a presença do Senhor. Eles estavam já, tinham passado o mar, estavam sobre a nuvem, a presença de Deus, mas o coração deles estava lá. Esse é um perigo espiritual, essa é uma situação espiritual. Tem muita gente, vem para a igreja, se converte, aquele se converter, de ir para a igreja, de se achegar para a igreja, mas o coração está onde? Nas coisas do Egito. Isso para Deus é perigoso, para nós também. Bom, irmãos, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, volta lá para Coríntios, se você saiu. 1 Coríntios 10, 7, diz mais assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para divertir-se. Porque também Deus não se agradou da maioria deles. Segunda questão, diz a palavra que alguns deles se fizeram idólatras.
Deus não se agradou deles também por causa da idolatria. Agora, irmãos, note bem de que idolatria especificamente o texto está falando. Há um conceito, irmãos, de idolatria nesse texto, pouco reconhecido muitas vezes. E repare que a idolatria nesse aspecto aqui, ela é traduzida assim, ó, comer, beber e se divertir. Irmãos, sabia que comer, beber e se divertir pode ser chamado aos olhos de Deus de idolatria? Quando a gente fala idolatria, geralmente vem à nossa cabeça aquela questão, né? De não ter imagem, de não ter ídolo, né? Geralmente vem isso à nossa cabeça. Mas há um aspecto de idolatria que muitas vezes passa despercebido para nós. A Bíblia aqui traduz idolatria nesse momento como comer, beber e se divertir. A palavra aí diz assim, ó, não vos façais, pois, idólatra, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Irmãos, claro que a gente precisa entender essa questão, né? Então, olha só, Êxodo 32, 1, 6 explica bem o que aconteceu. Viu como eu estou correndo os textos? Mas não tem jeito, né, irmãos? Para explicar, eu tenho que ir mesmo para os textos. Êxodo 32, verso 1 a 6, diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas, e o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. Irmãos, em resumo aqui, né? Vamos resumir esse texto. Diz aqui a palavra que o povo, os nossos pais, né, irmãos? Aqueles que estavam sobre a nuvem, aqueles que tinham passado pelo mar. E quando eles passaram pelo mar, eles passaram como que a seco, porque o mar se abriu. Não é verdade? Lembra disso? Não foi um passar pelo mar de jangada, foi passar por um mar bem interessante, aberto. Irmãos, diz aí que os nossos pais queriam deuses, diz a palavra, indo adiante deles. Olha essa expressão. Aí no verso 1, eles dizem: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Eles queriam o quê? Deuses adiante deles. Irmãos, então o que eles fizeram? Esse era o desejo deles. Eles queriam o quê? Deuses. Então o que eles fizeram? Diz a palavra que eles tiraram as argolas de ouro das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas, levaram até Arão. E aí Arão fez o quê? Com as próprias mãos um quê? Um bezerro fundido de ouro. Bezerrão de ouro lá. Imagina o que tinha de argola, imagina o que tinha de ouro para fazer o bezerro, né? O povão estava reunido na história. Bom, diz aí a palavra que diante do bezerro, o povo ofereceu holocausto, ofereceu ofertas, e aí se assentou para comer, beber e se divertir. E aí declaravam, olha o que eles declaravam:
Olha a declaração. São estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. São estes, ó Israel, os teus deuses. Assustadora para mim essa declaração. Depois de tudo que eles já tinham. Irmãos, ora, de que deuses e idolatria nós estamos falando aqui? Estamos falando dos deuses do prazer, dos deuses do desejo da carne, dos deuses do desejo dos olhos, irmãos. No Novo Testamento é traduzido como os deuses do ventre. Ouro, comida, bebida, diversão. Para muitos são esses os deuses que vão adiante deles. Para muitos esses são os deuses que os deixam guiar. Ouro, comida, bebida, diversão. Riquezas, comidas e bebidas e diversão, prazer. Prazer. Estes são os teus deuses. Irmãos, por que então, nesse sentido, Deus não se agradou da maioria deles? Por quê? Porque embora Deus estivesse lá os amparando, os guiando, eles, os nossos pais, tinham outros deuses diante de si. Queriam outros deuses diante de si. Ouro, bebida, comida, diversão. Deus não se agradou de muitos por conta dos outros deuses que eles tinham. Como que Deus podia se agradar de uma situação como essa, não é mesmo? Como que Deus vai se agradar de uma situação como essa, se há outros deuses no meio da história? E sabia que tem um monte de gente bebendo de Cristo, comendo, bebendo de Cristo? Mas tem outros deuses. Sabia disso? Todos, diz a palavra, beberam, comeram de uma pedra espiritual que era Cristo, mas Deus não se agradou da maioria deles. Irmão, quão sério isso é para nós? Ó Israel, ouça, há um só Deus e Senhor. Esse é o clamor que surge naquele momento. Ó Israel, há um só Deus e Senhor. Irmãos, tem mais. Vamos continuar. Volta lá para Coríntios 10:8. Diz mais assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Por que também Deus não se agradou da maioria deles? Terceira questão, diz a palavra que alguns deles praticaram imoralidade. Deus não se agradou deles por conta da prática da imoralidade. Só para registro, foi assim que essa imoralidade foi descrita. Olha só, Números 25:1-3. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dela. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Diz a palavra que o povo começou a se prostituir e se inclinou a outros deuses. Irmãos, a imoralidade aqui é uma prostituição moral, física, porque eles se prostituíram com outras moabitas, que por fim torna-se uma prostituição espiritual, porque eles acabaram se inclinando a outros deuses. Deus não se agradou de muitos porque se prostituíram na carne e a outros deuses. Irmãos, não há necessidade de explicação dessas coisas, não é verdade? Vocês entendem, não é verdade? Deus não se agradou deles por conta da imoralidade. E muita gente bebendo de Cristo, Muita gente bebendo, comendo de Cristo e praticando
imoralidade. Bom, por último, para finalizar, 1 Coríntios 10, verso 9 a 10, diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Por que também, então, Deus não se agradou da maioria deles? Quarta e última questão, diz a palavra que eles, alguns deles, colocaram o Senhor à prova e também murmuraram. Ou seja, Deus não se agradou deles porque murmuravam contra ele e também o tentaram no deserto. Você quer ver como isso se deu ou vocês já entenderam? Precisa? Vamos ver, eu já entendi. Vamos ver? Vocês que sabem, escolha de vocês. Querem ver? Então tá bom. Números 21, 4 a 7. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que não nos fizesse subir do Egito? Por que moramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Diz aí a palavra que o povo se tornou impaciente no caminho. Esse é um perigo. Esse é um perigo. Se tornar impaciente no caminho. Quantos aqui estão no caminho? Dependendo da empolgação de vocês, teria dúvida da metade, mas beleza. Quantos aqui estão no caminho? Ah, bom, tá diferente. Agora tá diferente. Nossa! Mas diz a palavra que o povo aqui se tornou impaciente no caminho. E porque se tornou impaciente no caminho, falou contra Deus. Triste, né? Irmãos, todos lá na nuvem. De dia nuvem, de noite coluna de fogo. Bebendo da pedra. Comendo do maná. E detalhe, Lucas, eles tiveram essa grande experiência de atravessar o mar, né? E antes disso, eles vivenciaram todas as pragas, né? E no deserto também, Deus fez muitas coisas. Foram batalhas vencidas, né, pelo poder de Deus. A própria manifestação da graça, do poder de Deus, a glória de Deus se manifestava de maneira visível. Estava sempre ali sobre o tabernáculo. Ouviam-se a voz de Deus, os trovões. Quanta coisa. Enfim. Diz que falaram contra Deus porque estavam impacientes no caminho. Bom, irmãos, para nós, qual que é a lição, né, que fica diante desse texto? 1 Coríntios 10, 11, diz que estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência. De nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele que, pois, que pensar estar em pé, veja que não cai. Irmãos, estas coisas, diz a palavra, são para nos advertir. São exemplos para nossa advertência, para nos alertar. Se queremos que o Senhor realmente se agrade de nós, se queremos não acabar prostrados no deserto, irmãos, devemos estar atentos a estas coisas. Bem atentos a estas coisas. Porque, irmãos, não há dúvidas. Deus não se agradará de nós se ainda cobiçarmos as coisas más, se ainda formos idólatras. E que idolatria, irmãos, estamos falando? Comer, beber, se divertir. Comer, beber, se divertir. Comer, beber, se divertir. Deus não se agradará de nós se praticarmos imoralidades. Isso a gente entende bem, né?
e também se murmurarmos e tentarmos a Deus no caminho. Irmãos, que o Senhor nos faça como o salmista. Curiosamente, olhando para esses mesmos fatos, o salmista declarou assim, olha que interessante. Salmo 106, versos 3 a 5. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Depois ele diz assim, verso 47, salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Irmãos, salva-nos, Senhor. Congrega-nos de entre as nações. Para que eu me alegre com alegria, não lá do Egito, não das coisas do Egito, mas com a alegria do teu povo, com a herança, com a tua herança. Salva-nos, Senhor. Salva. Quando o salmista olhou para esses mesmos fatos, irmãos, ele disse, salva-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor, com a tua salvação. Porque bem-aventurados que guardam a retidão e praticam a justiça em todo tempo. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Senhor, em todas estas coisas, certamente nós carecemos da graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos gratos porque a palavra, ao se achegar a nós, ela produz muitas coisas em nossas vidas, mas reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos a nossa necessidade do discernimento espiritual, da luz sobre as nossas vidas, para viver de maneira, Senhor, em resumo, a agradar ao Senhor. Queremos agradar ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, e nos ajuda no caminho, diante da tua presença, do teu amparo, do teu cuidado, no deserto, ajuda-nos, salva-nos, visita-nos, ó Senhor, com a tua salvação. Congrega-nos, Senhor, dentre as nações, para render-te a ti graças, para alegrar com a tua alegria, a alegria do teu povo, Senhor. Que essa seja a nossa oração, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por essa hora. Obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor tem nos concedido. Senhor, nós carecemos de ti mais e mais, sempre. E reconhecemos que isso aqui só é possível pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa hora, obrigado pela comunhão que teremos agora. Abençoa o tempo que tivermos juntos, para que esse tempo também seja um tempo de edificação na tua presença. Nós somos gratos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém.